Os primeiros 1000 dias de uma criança são fundamentais para toda a sua vida, porque é nesse período que acontece uma parte importante do seu desenvolvimento físico e mental. Com o olhar atencioso dos pediatras, muitas doenças podem ser diagnosticadas e tratadas nessa fase. Além de tratar da criança e do adolescente, o pediatra também cuida e acolhe as famílias de seus pacientes. A Sociedade Brasileira de Pediatria vem desenvolvendo uma campanha em que enfatiza a importância do pediatra na atenção primária à saúde e mostra à população e também para todas as esferas de governo a diferença que um médico especialista em pediatria pode fazer na vida das famílias brasileiras. A importância do pediatra na atenção primária à saúde é o tema desta edição do Famílias em Pauta. É hora de apresentar os nossos convidados de hoje. Conosco aqui no estúdio temos o Dr. Clóvis Constantino, primeiro vice-presidente e assessor de políticas públicas da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tudo bom, Dr. Clóvis? Obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Tudo bem, Leonardo? Muito prazeroso estar aqui nesta reunião com todos vocês para esclarecermos todas essas questões referentes às crianças e aos adolescentes para o público em geral. Um grande abraço, vamos em frente. Obrigado, Dr. Clóvis. Temos também o Dr. Fábio Guerra, diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Fábio, obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Leonardo, bom dia, doutor Tadeu, doutor Clóvis e todos que nos assistem nesse momento. Tratar desse tema, a importância do pediatra na atenção primária, é hoje um dos grandes assuntos e trabalho que temos feito dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. E esse momento aqui será muito importante para que a gente possa levar às famílias um conhecimento que é importante dentro dessa área. Perfeito. E também temos conosco o Dr. Tadeu Fernandes, presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Tadeu, obrigado por participar conosco. Seja bem-vindo também. É uma honra participar desse programa que vai discutir temas muito importantes relativos à saúde da criança. Importante essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria e para nós vai ser muito prazeroso esse programa e para vocês que estão nos vendo, assista até o final porque temas muito importantes serão discutidos aqui agora. Perfeito. Para começar, então, a nossa entrevista, a primeira pergunta eu faço para o Dr. Clóvis Constantino. Quais ações de políticas públicas que a SBP tem feito para que toda criança e adolescente tenha seu direito garantido de ser atendida e acompanhada por um pediatra? Bem, é importante que todos saibam que a pediatria é uma especialidade médica, é uma das 55 especialidades médicas do nosso país, e é uma especialidade médica de altíssima complexidade. Nós não lidamos com a grande tecnologia que existe à disposição da medicina hoje em dia, mas nós lidamos com as famílias, nós lidamos com todo o circuito que envolve a criança e o adolescente. Nós nos relacionamos com as próprias crianças, com os próprios adolescentes, com as suas famílias, responsáveis legais, com os seus professores, orientadores, com especialistas que precisam nos auxiliar a resolver alguns problemas específicos. E nós temos à nossa disposição na Sociedade Brasileira de Pediatria 32 departamentos científicos e 11 grupos de trabalho que produzem praticamente de forma ininterrupta e sequencial documentos científicos que atualizam os pediatras brasileiros para que eles possam levar o seu trabalho, a sua assistência, a sua melhor assistência a todas as crianças e adolescentes do Brasil. E é evidente que esse nosso trabalho é levado aos agentes públicos, aos ministros, aos secretários de Estado, para que eles possam conhecer a nossa atenção que nós precisamos fazer com que chegue na ponta, com que chegue às famílias, com que chegue às crianças e aos adolescentes. Nós temos, de forma insistente, procurado o Ministério da Saúde, por exemplo, para que este ministério compreenda o que é a ação do pediatra
E é claro, compreendendo, ele pode, com a sua e o seu poder público, nos auxiliar a instalar todas essas políticas públicas, beneficiando todos esses milhões de crianças e adolescentes que estão aqui vivendo no nosso país. Então, a Sociedade de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria e todas as suas filiadas trabalham incessantemente com vistas ao benefício da criança e do adolescente. Perfeito, doutor Clóvis. Eu continuo perguntando para o senhor mesmo como que a SBP vem agindo para fortalecer a puericultura na qualificação dos pediatras e como que a atenção primária influencia ao longo da vida da criança, inclusive na vida adulta, doutor? Bem, a atenção primária é fundamental em qualquer faixa etária do ser humano, né? Nós sabemos que quase 90% de todos os problemas da saúde das pessoas são problemas que podem ser equacionados, diagnosticados, planejados para ação terapêutica ou profilática ou de reabilitação. A grande maioria de todos esses problemas são interceptados na atenção primária. Então, é um percentual mínimo que vai para a atenção secundária, alta complexidade. Muito mais em relação à criança e ao adolescente, e nós, pediatras, somos especialistas numa faixa etária, que vai desde o nascimento até o final da adolescência. Portanto, nós somos responsáveis pela segurança do crescimento e do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E quando algum problema de saúde ocorre, nós interceptamos, tratamos e a criança volta ao seu curso de crescimento e desenvolvimento. Esta é a importância da atenção primária. O pediatra com um olhar amplo e abrangente sobre a criança, sobre o adolescente e sobre as suas famílias. Perfeito. A próxima pergunta eu faço ao Dr. Fábio Guerra. Quais são os desafios enfrentados pelos pediatras na rede pública de saúde? E se a estrutura atual de atendimento pediátrico no SUS, o Sistema Único de Saúde, é suficiente para atender as crianças e adolescentes que dependem da rede pública de saúde, doutor? Bom, eu vou começar te agradecendo por essa pergunta. Ela é muito importante para que a gente possa trazer os esclarecimentos necessários, às famílias, do que realmente hoje são as preocupações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Como bem dito, pelo Dr. Clóvis, a infância e a adolescência é um período importantíssimo de formação do ser humano. E é nesse momento que a presença de um especialista é fundamental para que seja feita não só o acompanhamento do ponto de vista de doenças, mas que possa também ser feito o acompanhamento do ponto de vista de promoção e de prevenção de agravos. Então, o pediatra hoje, ele é o especialista que tem uma formação específica para isso. Nós hoje temos um período de formação de 3 anos para ser pediatra. E é nesse período que o profissional é formado para que ele possa oferecer às crianças e aos adolescentes a melhor atenção possível. Infelizmente, o que nós temos visto hoje, e é uma preocupação, é o afastamento do pediatra da atenção primária. Essa é uma situação que tem nos preocupado muito. Muitas vezes existem propostas de assistência onde o pediatra não está incluído, e aí a gente tem discutido muito essa situação, por entender que é muito importante o pediatra fazer parte desse momento, fazer parte das equipes que atendem as crianças nessa situação. Então, hoje, a preocupação nossa é o afastamento do pediatra, Nós hoje não temos visto muitos concursos para entrada de pediatras nos quadros da atenção primária, nós não temos visto muitas contratações de pediatras para atenção primária, e é importante a gente deixar claro que existem pediatras no Brasil para essa assistência. Existe uma fala de que não existem pediatras para que essa assistência seja feita, mas nós não entendemos que essa fala seja adequada ou que essa fala ela traduza a realidade.
Então, como disse, nós temos percebido um afastamento, um distanciamento do pediatra, nós temos percebido uma perda de oportunidade desse profissional especializado estar atendendo as crianças e fazendo a promoção e a prevenção de agravos nesse momento tão importante, né? E temos tentado buscar algumas soluções para essas questões, como já foi dito anteriormente. Nós precisamos trazer de volta o pediatra para que ele faça aquilo que ele entende como profissional, atender crianças e adolescentes de uma forma a promover a saúde. O que acontece hoje? Muitas vezes os pediatras eles têm acesso apenas para as crianças que têm quadros mais graves ou em situações de urgência e emergência. Isso é importante? É importante. Mas o pediatra na atenção básica, como parte da equipe que faz essa assistência, é fundamental se nós queremos ter uma população adulta saudável, como é o objetivo da pediatria. Certo. Doutor Fábio, o senhor tocou num assunto importante, já que falam que não existe pediatras suficientes para atender as crianças. Existe alguma legislação que preconize a quantidade de pediatras em unidades de saúde? Hoje são quase 40 mil pediatras no Brasil, não é isso? Sim. Infelizmente, nós não temos nenhuma legislação específica nesse ponto. E essa é uma das questões que nós estamos discutindo. Nós pleiteamos a presença do pediatra na equipe de saúde da família. A estratégia de saúde da família é uma boa estratégia de oferta de atendimento médico. Mas quanto mais qualificarmos com profissionais essa assistência, isso será melhor. Nós, Sociedade Brasileira de Pediatria, temos feito muitos movimentos no sentido de tentar incorporar o profissional, o pediatra, esse especialista, nessa equipe, né? É muito importante que o pediatra ele passe a ser a referência da criança e do adolescente como aquele primeiro médico, né, que todos nós gostaríamos de ter e que seja uma referência, que consiga construir uma boa relação médico-paciente com as famílias. Como foi dito anteriormente, o pediatra ele atende a criança, ele atende o adolescente, nós não podemos esquecer dos adolescentes, né? Mas ele também constrói uma relação de confiança, ele constrói uma relação de proximidade com as famílias, o que é muito importante nesse acompanhamento. Perfeito, doutor Fábio. Quero perguntar agora ao doutor Tadeu, qual é a importância, doutor, dos primeiros 1000 dias e a atuação do pediatra nesse período? Bom, é importante primeiro que todos saibam que história é essa dos 1000 dias. Os 1000 dias correspondem às 40 semanas de gestação mais os 2 primeiros anos de vida. Esses primeiros 1000 dias, que envolve a gestação e os 2 primeiros anos de vida, é uma época de desenvolvimento muito importante para essa criança, porque vai se formar o alicerce, a base do sistema imunológico, do sistema neurológico, da parte cognitiva, da parte osteomuscular. Então, é muito importante a intervenção do pediatra nesses primeiros 1000 dias. Lembrando uma coisa, a responsabilidade nossa hoje do pediatra aumentou muito. Por quê? A expectativa de vida do brasileiro aumentou. Nós vamos viver essa geração de crianças agora, vão chegar perto dos 100 anos de vida. Então, nós estamos hoje cuidando de crianças que vão viver quase 100 anos. E todo mundo quer viver uma quantidade de vida com qualidade de vida. Então, é muito grande a importância do pediatra ser inserido. E desde uma grande novidade, desde a consulta pré-natal. Hoje já está disposto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Agência Nacional de Saúde, a consulta com o pediatra ainda na vida intrauterina, na vida gestacional, para que o pediatra possa intervir e prevenir doenças chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Doenças que hoje são responsáveis pela maior mortalidade lá dos nossos adultos. Se nós queremos prevenir mortalidade lá na vida adulta, a intervenção
começam nesses primeiros 1000 dias. Certo. Doutor Tadeu, e qual que é a importância do pediatra no acolhimento à família e na comunicação entre médico e paciente? Você tocou num ponto muito importante. Toda criança precisa ter o seu pediatra. O pediatra hoje, na verdade, viu, Leonardo, ele é o médico da família. É o médico que conhece como é que essa criança nasceu, como é que foi a gestação dessa criança, quais são os antecedentes familiares, porque hoje nós sabemos que tem muitas doenças relacionadas à hereditariedade. Por exemplo, diabetes, por exemplo, crianças que têm problemas de asma, doenças alérgicas. Isso tem a ver com a hereditariedade. Então, o pediatra hoje é um médico que conhece a família, interage com a família. E o pediatra tem que ter uma relação médico-paciente muito horizontal, tem que conversar, tem que entender, tem que ter essa empatia de entender o problema que os pais tão ansiosos nos trazem. Então, é muito importante realmente que toda criança tenha o seu pediatra. Essa mania de ficar levando criança para o pronto-socorro só quando ela está doente, você vai só tratar das consequências, você não vai tratar da causa, você não vai fazer a medicina mais importante nos dias de hoje, que é a medicina preventiva. E o pediatra se insere nessa medicina preventiva para prevenir doenças ainda nessa primeira infância. Obrigado, doutor Tadeu. Doutor Clóvis, considerando as famílias, qual que é a importância e papel do pediatra no aconselhamento na atenção primária? Bem, nós estamos aqui fazendo uma grande apologia da ação do pediatra, né? Eu queria dizer, mais uma vez, a todas as famílias que nos assistem, a quem nos dá a honra de discutir conosco esses assuntos, quando um de nós, uma pessoa, tem um problema cardíaco, ela procura um cardiologista, ou melhor, ela precisa de um cardiologista. Quando uma pessoa tem um problema no seu pulmão, ela precisa de um pneumologista. Quando uma pessoa tem um problema ortopédico, ela tem uma fratura, alguma questão osteoesquelética, ela precisa de um ortopedista. Quem tem uma criança e um adolescente em casa precisa de um pediatra. Precisa de um pediatra para que ocorram essas ações todas que estão sendo colocadas aqui por nós, pelos nossos colegas presentes, principalmente na promoção da saúde. É evidente que as famílias precisam compreender a importância de cuidar das suas crianças durante o período, e isto é o principal, que elas estão saudáveis, para que a gente consiga acompanhar de maneira adequada o seu crescimento e desenvolvimento. Como disse o doutor Tadeu, a ida a um pronto atendimento, a um pronto-socorro, é exceção. Ali se busca corrigir alguma coisa que está ocorrendo de maneira aguda, né? Uma intercorrência. Mas isto não significa que logo a seguir este pai, esta mãe, deixe de levar a sua família ao seu pediatra, inclusive relatando o ocorrido, inclusive relatando a terapêutica utilizada naquela intercorrência pelos plantonistas do pronto-socorro, e isto tudo é incluído num documento médico extremamente importante, que é o prontuário do paciente. Nós, pediatras, temos o prontuário dos nossos pacientes desde o momento em que ele nasce até o final da adolescência e muitas vezes até o início da vida adulta, enquanto um jovem adulto. Então, a importância das famílias compreenderem isso e levarem os seus filhos ao pediatra. Tem filhos, há necessidade de um pediatra, na saúde, principalmente. Perfeito, doutor Clóvis. Doutor Fábio, o que o senhor pensa a respeito da participação de pediatras nas equipes de saúde da família e nas unidades básicas de saúde do país? É uma realidade?
Como eu disse anteriormente, as equipes de saúde da família, elas permitem uma abertura, né, uma porta de entrada para a assistência à nossa população. É um bom programa, né, de assistência. Mas nós precisamos buscar cada vez mais melhora no que a gente está oferecendo, o que a gente pode oferecer. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem buscado, através de ações junto ao Ministério da Saúde, junto aos gestores, uma proposta da inserção do pediatra nessas equipes de saúde da família. O nosso entendimento é que o pediatra, como foi dito pelos dois colegas anteriormente, é aquele profissional que está preparado, que é aquele profissional especialista que pode trazer para essa faixa etária o adequado atendimento, os cuidados necessários, as orientações necessárias, né, para que a gente passe por esse longo período aí da melhor maneira possível. É muito importante que a criança tenha o seu pediatra. Ter o pediatra é um direito que todas as crianças têm. Esse é o entendimento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nesse sentido, nós temos tentado levar dados científicos, inclusive, já fizemos algumas reuniões no Ministério da Saúde, junto ao ministro, junto ao secretário de Atenção Primária, mostrando algumas situações que nos preocupam do ponto de vista estatístico, do ponto de vista epidemiológico, e que nós entendemos que a presença do pediatra nessa equipe poderia ajudar muito. Na realidade, o que nós buscamos é somar esforços, somar energia, no sentido de oferecer cada vez mais uma saúde de qualidade nessa atenção primária. Especificamente para as crianças e os adolescentes, não existe outro profissional que esteja mais capacitado e habilitado para fazer esse atendimento. Esse é o nosso entendimento. Infelizmente, hoje, a gente não tem ainda essa oportunidade. Os espaços ainda estão fechados para o pediatra nessa equipe, apesar de todos os nossos esforços nesse sentido. É importante que a sociedade, é importante que as famílias entendam essa importância, né? E nos ajudem, inclusive, com essa solicitação. Porque, na realidade, hoje, quando nós discutimos defesa da pediatria, nós discutimos uma oportunidade de trabalho adequada para o pediatra, mas muito mais do que isso, nós discutimos a possibilidade de uma saúde adequada para as nossas crianças. E é muito importante que as famílias entendam e estejam, né, ao nosso lado nessa busca, nesse trabalho. Doutor Tadeu, agora pergunto para o senhor. Qual é a diferença na formação que qualifica o pediatra para cuidar de crianças e adolescentes? Você tocou num ponto muito interessante e eu sempre falo a seguinte frase: a criança não é um adulto em miniatura. O pediatra é um médico que se especializa em cuidar das crianças, desde a vida intrauterina até a adolescência. E nós sabemos, Leonardo, que muitas doenças na vida adulta, a obesidade, que leva à hipertensão, que leva a diabetes, ou então problemas como o estresse, a ansiedade, a depressão, isso é da alçada do pediatra intervir. Sabemos que o estresse tóxico na gestação leva a crianças ansiosas. Nós sabemos que um ganho de peso excessivo na gestação da mãe e um ganho de peso excessivo da criança na primeira infância está programando metabolicamente para ser um adulto obeso. Então, o pediatra também tem uma outra coisa que é bom sempre comentar, é o grande responsável pelas vacinações, pelo Programa Nacional de Vacinação implantado no Brasil, em fazer com que nós consigamos um desafio, a cobertura vacinal de 95% da população. E o pediatra que está no mês a mês, nessa consulta chamada consulta de puericultura, acompanhando vacina, crescimento, desenvolvimento, estresse tóxico, prevenção de acidentes, outra coisa importante que faz parte da pediatria. Enfim, o médico pediatra é um especialista em cuidar de crianças. Obrigado, doutor Tadeu.
Bom, para finalizar o nosso programa, a última pergunta eu faço ao Dr. Clóvis Constantino. Um estudo que a SPP vem conduzindo revelou altos índices de mortes e hospitalizações de crianças e adolescentes no Brasil. Como que a presença do pediatra na atenção básica pode auxiliar na mudança dessa triste realidade das famílias e como que o acompanhamento regular pode contribuir para evitar esse cenário de mortes, doutor? Bem, nós estamos hoje debatendo assuntos de extrema importância para a segurança da criança e do adolescente brasileiro, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem 111 anos de vida, né, sempre lutou para a segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E, durante esse período, ela fez vários levantamentos, vários inquéritos para verificar as condições de saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós não podemos nos esquecer que estamos num país de grandes desigualdades sociais, né? Essas desigualdades sociais implicam em desigualdades, inclusive, na atenção à segurança da criança e do adolescente. Não deveria existir, mas existe. Nós também não podemos nos esquecer de que este ano, o doutor Tadeu lembrou das vacinas, mas este ano o nosso Plano Nacional de Imunizações fez aniversário no último dia 18 de setembro, 28 anos de existência de vacinação em um plano que teve a participação ativa de inúmeros representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria na área de infectologia e epidemiologia, que auxiliaram este plano nacional a compreender como deveriam ser feitas as vacinas para as crianças e aos adolescentes desde o início da vida. Então, este plano mudou o perfil de doenças do país. Há 20 anos atrás, mais de 62 crianças por 1.000 crianças nascidas vivas morriam antes de 1 ano de vida. Hoje, nós temos uma mortalidade infantil, que é o nome desse índice, que é por volta de 13 crianças por 1.000 nascidas vivas. Muito desta mudança do perfil e da sobrevivência das crianças menores de 1 ano de idade foram por conta do programa, do Plano Nacional de Imunizações e da ação dos pediatras. Então, com tudo isto que o doutor Fábio colocou, da necessidade do pediatra na atenção básica, com toda a colocação do doutor Tadeu, que nos mostrou a importância do monitoramento e do acompanhamento da criança no início da vida, para que ela se torne no futuro um adulto saudável e possa viver 100 anos com qualidade, tudo isso faz parte, hoje em dia, no século XXI, da atenção do pediatra. E é claro que nós não podemos nos esquecer de que nós somos agentes sociopolíticos também. Nós temos que influenciar o poder público a que as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham aquilo que a Constituição da nossa República diz que elas têm direito, da atenção de todos nós, dos profissionais da saúde, dos pais, dos responsáveis, dos governantes, dos professores, está na nossa Constituição. E nós temos que respeitar a nossa Constituição e este artigo que fala sobre este assunto da criança e do adolescente foi muito bem regulamentado pela lei que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, só não enxerga quem não quer. A obrigação de todos nós sabemos da nossa obrigação e cumprimos, do poder público, em entender que estas questões que nós estamos debatendo aqui hoje são fundamentais, essenciais para a evolução do nosso país. Um grande abraço e excelente a participação de todos nós, de todos vocês, de todo o público que nos assistiu, que nos assistirá em relação às nossas queridas e insubstituíveis crianças e adolescentes que vivem entre nós, nas nossas famílias e no nosso nível de cuidado.
Eu que agradeço a participação de todos vocês, tá? Obrigado, doutor Clóvis, mais uma vez, doutor Fábio, doutor Tadeu, por estarem aqui conosco. Para você que nos assiste, já sabe, se ficar alguma dúvida, mande um e-mail para nós, famíliasempauta@sbp.com.br, famíliasempauta@sbp.com.br, e os nossos especialistas vão esclarecer todas as suas dúvidas. Nos vemos em nosso próximo programa. Até lá!